Oi, eu sou a Isa. E eu sou a Maria. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Falando com Maria. E hoje o nosso tema é um pouquinho nostálgico. Você, mulher, já parou para pensar em algum conselho que você daria para sua eu mais nova? Ou você já pensou como vai ser sua vida daqui a uns anos? No nosso podcast hoje, nós vamos trazer a perspectiva de duas mulheres. Uma com 22 anos E hoje com 29. Mulher, e se comporta. Erga essa cabeça, mulher, 29 anos de experiência, né? Sim. 29 anos. E já vou avisando que já estou na minha crise dos 30. Me respeitem, que eu tenho direito de estar na minha crise dos 30. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Algumas perspectivas na visão da Maria, dos seus 22, e na minha visão aos meus 29. Para algumas pessoas pode ser até uma diferença não tão grande de idade, mas a Isabel tem vivências e eu tenho vivências e ela já viveu coisas que talvez eu ainda vou passar. Duas já experienciamos, a gente pode comparar o que a gente acha, né? E lembrando que cada experiência é individual. Então, eu trago o meu ponto de vista, a Maria traz o dela. Não significa que isso seja válido para todas as mulheres de 22 e para todas as mulheres de 29, mas a gente vai comentar as nossas visões. Eu acho importante falar a nossa diferença de 7 anos. Eu vou fazer 23 em um mês, então... Então, 7 anos aí, como você disse, não parece uma diferença muito grande, mas eu tenho a sensação que o fato da gente estar morando aqui, ter saído do Brasil, as coisas passam tão rápidos que a gente viveu 7 anos, mas que foram 10, que foram 15, né? Então, isso traz uma discussão legal também para o nosso assunto. E eu acho que ainda mais porque as nossas vidas são muito diferentes, né? A Isabel mora sozinha, tem a casa dela, o trabalho dela, já tem a profissão dela, é formada. Eu ainda moro com os meus pais, com meu irmão, tô ainda na faculdade. Então, por mais que eu tenha uma certa independência, ela já tem a vida dela mais, né, formada do que a minha, assim, vamos dizer. Vamos dizer. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Mas falando de trabalho, né? Vamos trazer o primeiro assunto. Como que a gente enxerga o trabalho, você nos seus 22, eu nos meus 29. Quer que eu comece? Sim, pode. Então vamos começar com a perspectiva de 22, né? Eu, como eu disse, ainda estou na faculdade e atualmente o meu trabalho é meu estágio. Durante o estágio aqui, você não faz nenhuma aula na faculdade, então eu trabalho período integral. Só que é temporário, né? Só um ano de estágio, mas eu já tive outros trabalhos antes. Já trabalhei em supermercado, já trabalhei em loja de roupa, já trabalhei em clínica de óculos, clínica de aparelho auditivo. E por último, antes de começar meu estágio, eu estava trabalhando na minha faculdade, que é o trabalho que eu vou voltar também quando eu acabar o estágio. Mas esse período agora tem sido o período que eu tô experimentando o que eu estudo, né? Eu trabalho com uma coisa que é o que eu estudo, que eu aprendo, né? Eu tenho um trabalho de 9 a 5, de segunda a sexta. E uma das coisas que trabalhar assim me fez perceber é que eu não quero ser, tipo, resumida ao meu trabalho, né? Porque acho que a maioria das vezes, quando alguém pergunta, fala um pouco sobre você, a primeira coisa que você fala é o trabalho. Justo. Tipo assim, se você é advogado, eu sou advogado. Tipo, isso te define. Eu sou médico, eu sou psicóloga, eu trabalho com isso, eu sou professora, eu sou aquilo. Então, isso te define. E eu não quero ser definida pelo que eu faço. Porque, obviamente, assim, eu acho que eu cresci tendo muitos sonhos de trabalho, mas na medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo que eram sonhos irrealistas, né? Que talvez para mim, pro estilo de vida que eu quero, não daria certo. E eu acho que no final, tipo, a conclusão que eu cheguei é que se eu pudesse, o meu sonho era não trabalhar. Tipo assim, não tem uma profissão que eu fico, tipo assim, meu Deus, meu sonho era ser isso, ser aquilo. Não. Eu enxergo o meu trabalho como um meio de ser quem eu sou, mas não é o que eu sou. Tipo assim, o trabalho é uma fonte que vai me possibilitar
fazer as coisas que eu gosto, né. Uhum. Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu posso comprar as coisas que eu gosto, eu posso, tipo, ir num restaurante que eu gosto, eu posso ter experiências, eu posso salvar o dinheiro para investir numa coisa futura, mas eu não sou o tipo de pessoa que quero, tipo, viver para trabalhar. Quero trabalhar para viver, né. E eu acho que eu consigo ter esse limite muito bem estabelecido na minha vida. Tipo, deu 5 horas, é meu horário, tchau, tchau. Amanhã às 9 eu tô de volta. E eu acho que o que ajuda também é que o meu trabalho, ninguém depende dele para viver. Eu não sou médica que se eu fizer meu trabalho errado, alguém vai morrer, Uhum. ou advogada que, tipo, a vida das pessoas depende de mim para, sei lá, para resolver uma situação. Eu trabalho fazendo post nas redes sociais e escrevendo copyright para as coisas, então assim, né, uma coisinha que não foi feita hoje, vai ser feita amanhã. Sim. Então eu acho que, sei lá, eu tento levar o trabalho com muita leveza. Uhum. E isso é muito legal ouvir isso, porque eu sou totalmente contrária. Eu não sei se é do meu signo, porque eu sou capricorniana e a gente tem o trabalho como top 1 na vida da gente, mas eu fui me imaginando enquanto você foi falando que meio que o trabalho define a minha vida. Eu sou engenheira de produção por formação no Brasil, mas eu nunca trabalhei como engenheira. No Brasil, eu trabalhei com RH e com marketing. E cheguei a um ponto, quando eu estava no Brasil, que o LinkedIn era o meu Instagram. Eu entrava mais no LinkedIn do que entrava no Instagram. Era super ativa no LinkedIn, até porque eu trabalhava com recrutamento, né, e seleção, então você tem que estar ativa, né, nas redes. Uhum. Então eu tava lá, fazia post, eu amava quando os meus posts viralizavam. Eu falava assim, ai, que businesswoman, gente famosa no LinkedIn. Eu lembro que eu trabalhei para uma multinacional no Brasil, que o meu post chegou no CEO. Tá. Nossa, eu fiquei assim, famosa, famosa, assim, ai, ganhei na loto, né? Achei o máximo. Então, a minha vida era o meu trabalho e eu sempre gostei de ser reconhecida no trabalho. Então, Uhum. isso pra mim era ponto final e era isso. Quando eu decidi vir pro Canadá, algumas pessoas vão simpatizar que meio que você faz o que aparece, né? Aqui. Então, eu cheguei e consegui um emprego em escritório, algo completamente do que eu já diferente do que eu fazia no Brasil. Então aqui eu faço contabilidade, eu faço de tudo. O resumo do meu cargo é resolver problema, é apagar incêndio. Literalmente, que a gente teve um incêndio ano passado. Bombeira. É uma bombeira. Mas isso me frustra um pouco no sentido de o trabalho sempre foi a minha vida. Mas hoje o trabalho é meio que um meio de eu conseguir ficar aqui no Canadá. Porque, né, tem as questões de visto e tudo mais. É um misto de frustração, mas também eu preciso entender que isso é temporário. Eu não vou trabalhar nesse emprego para sempre, né? Daqui uns meses aí, se Deus quiser, vou poder seguir o sonho, seja lá Qual for? qual for, que eu ainda também não sei, que eu sou engenheira, trabalhei com RH, com marketing, então tá assim, tudo distante um do outro. Mas não consigo levar com tanta leveza. Eu chego em casa, eu fico pensando no que eu fiz o dia todo. Sábado, a minha cabeça, assim, sábado eu tô de folga, ela. Nossa, eu esqueci disso, meu Deus, tem que falar com a menina pra fazer isso, meu Deus. E quando eu chegar na segunda, esse telefone tiver estragado, o computador estiver funcionando, eu crio mil cenários na minha cabeça. Uhum. Mas é muito de mim. Eu deixo muito, infelizmente, o Uhum. trabalho definir quem eu sou. E em conversas que fala sobre você, eu trabalho com isso. Não, sobre você, o que você é. Não, é o meu trabalho. Mas Então, eu acho também que você também no seu trabalho você é gerente, né? Então você tem que estar ligado no que está acontecendo, vendo o trabalho de outras pessoas. Eu, no meu trabalho, sou a pessoa que é gerenciada. Então, a obrigação de saber o que está acontecendo, o que tem que ser feito, o que é para fazer, não é minha. sim. E assim, eu sou uma pessoa de personalidade forte com um espírito assim de liderança. Então, eu gosto tipo de mandar, de não sei o que, mas eu entendo também que no trabalho eu sou assistente das pessoas que estão lá, né? Uhum. E aí, mas eu tenho muita facilidade igual o trabalho de casa. Esses dias, agora no trabalho a gente trabalha 2 dias no escritório seguidos. Antes era um dia no escritório, um dia em casa, um dia no escritório, um dia em casa. Aí a menina falou assim: Nossa, ontem eu deixei meu laptop aqui no escritório
e fui pra casa, me senti tão bem, porque não tinha, no laptop não tava em casa. Gente, eu, tipo assim, acordo, tem dia que eu trabalho da minha cama, Aham. faço meu trabalho todo só no computador, não sei o que, não deu 5 horas, fecho meu laptop. Beijo! Tchau! Até a próxima, meus queridos. Acabou, acabou. Isso é muito bom, que você consegue desligar, né? Não leva pra casa. Sim, mas eu acho também que é porque a minha posição não demanda de mim Sim, eu ficar pensando 24 horas, né? faz todo Então, eu sentido. acho que, obviamente, essa é a minha perspectiva agora, com 22 anos, com um trabalho que não é tão demandante, Sim. que eu não tenho muitas responsabilidades. Obviamente, tenho responsabilidades no meu trabalho e eu cumpro com todas as minhas responsabilidades. Não é como se eu tivesse, tipo assim, fingindo que estou trabalhando, Uhum. mas tá de boa, É de boa. né? Acho que, enfim, Faz muito sentido da fase e do tipo de cargo, né? De acho que estagiário isso, e gerente faz sentido também. Então, tá tudo bem. sim, tá Estamos tudo bem. bem, tá tudo bem. E agora falando um pouquinho de relacionamento, né? Quais são as nossas expectativas e realidades 22 versus 29? Gente, eu sou um pouco frustrada com o relacionamento, então De começar, já peguei o assunto pra mim, né? você pega o assunto que depois Pega o assunto e vai, agarra. tô te passando a bola. Muito obrigada. É, eu tive alguns relacionamentos passados e eu acho que assim, ninguém nasce frustrado. Ou você não chega no seu primeiro ou você não chega no seu primeiro relacionamento frustrado, você vai adquirindo os traumas, né? Eu acho que quando eu tive meu primeiro namorado, sei lá quantos anos que eu tinha, eu pensava assim, ai, vai ser um príncipe, vou casar, que não sei o quê. E hoje eu vejo que é tudo tão diferente do que eu imaginei, né? As pessoas vão mudando, as gerações vão mudando. Hoje eu percebo que a minha geração de homens, eu falo assim, homens, né, na mesma Uhum. idade que a minha, meio que não querem nada com nada, não tem muita coragem, sabe, para chegar e conversar. É tudo tão difícil. Se você não chega, não tem problema nenhum você chegar e conversar. A mulher chegar e conversar. Mas às vezes eu não vejo da parte deles também o esforço, porque tem que ser mútuo, né? Você tá conversando, a pessoa tá olhando pro teto, tá olhando pro celular, não faz sentido nenhum. Então eu encaro assim um pouco de dificuldade, porém, eu também não sei até que ponto eu quero alguém agora. Uhum. Então, talvez não seja porque os homens não vêm falar comigo. Talvez seja eu que tô fazendo aquela Bloqueando. cara do tipo assim, não vem falar comigo, que eu não quero Tipo conversar assim, com se você. chegar perto eu mordo. Eu mudei, meu querido. Então, eu enfrento isso todos os dias. Eu quero ficar sozinha, eu quero alguém. Nossa, mas, igual você falou, eu moro sozinha, isso aqui tá tão gostoso. Eu deito sem preocupação, eu acordo com menos preocupação ainda. Eu não sei, sabe? Mas eu acho que aquilo do conto de fadas, do cara perfeito, príncipe encantado, na minha cabeça não existe. Eu acho que agora é um pouco mais prático, do tipo, você achar Uhum. alguém que tem visões e sonhos mais parecidos com os seus, no sentido de, vamos estabilizar? Vamos, você quer ter filho? Não, ótimo, então, deu certo, então. Talvez uma coisa mais prática. Entendi. No meu caso, acho que, não sei, é diferente porque eu tô no meu primeiro relacionamento sério, vai fazer 4 anos. Eu não sei se eu acho que um pouco também eu dei sorte ou acho que Deus meio me preparou. Eu falo que Deus preparou o Antônio pra mim. Que se de tudo essa mudança pro Canadá, tipo, se não, obviamente deu muito certo, minha família mudou pro Canadá, mas se de tudo tivesse dado errado, uma coisa que eu sou feliz que essa mudança me trouxe foi o meu relacionamento com o Antônio. E assim, quando a gente começou a namorar, eu estava buscando um relacionamento, mas não é porque eu estava buscando que eu ia aceitar qualquer coisa, Uhum, sabe? Eu não acho que o mínimo é suficiente. O mínimo não é suficiente. Não deveria ser suficiente pra ninguém. Se eu, obviamente, eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou fácil de agradar, qualquer prazer me diverte, mas não é só porque eu sou fácil de agradar que eu quero receber o mínimo. uhum, Eu quero estar com uma pessoa que se esforce para estar comigo, que todo dia essa pessoa acorda e me escolha do mesmo jeito que eu acordo e escolho essa pessoa. E assim, a minha personalidade não é a mais fácil de. Não vou falar isso. Eu sou uma pessoa muito assertiva. isso. Às vezes gosto das coisas do meu jeito, mas
eu quero, sei lá, o Antônio lida bem com isso, ele também tem as questões dele que eu lido bem. E no final das contas, eu acho que eu só quero ser feliz com essa pessoa e que essa pessoa seja feliz comigo. Que não adianta nada eu estar sendo feliz sozinha. Justo. Acho que no início do meu relacionamento eu pensava. Eu ainda tinha muito que amadurecer. Eu tinha 19 anos, o Antônio já tinha 23, 22? 22, então assim. Sim. É 19, 20, 20, tem 3 anos de diferença. Então, assim, né? Eu ainda tava saindo da adolescência, ele já tinha entrado na vida adulta. Então, mas eu me considero uma pessoa madura, então acho que a madurez dos dois é bem compatível. Mas eu ainda não sabia muito o que esperar desse relacionamento ou o que eu queria. Então, assim, agora eu já vivi um pouco desse relacionamento, eu já sei o que eu espero dele, o que eu espero de nós, né? E eu acho que isso vale pra qualquer pessoa. Se você tá num relacionamento que você acha que a pessoa tá te fazendo um favor de estar com você, que você é um peso na vida da pessoa, que tudo que ela for fazer é tipo assim, nossa Custoso. senhora, custoso. Nossa. Essa pessoa não gosta de você. Então, Nossa. assim, né? Isso, por exemplo, o Antônio vem aqui, tipo, ajudar a gente com os podcasts, dia de sábado, ele vem, ele dá, tipo, a opinião dele, ele ajuda, ele edita, porque ele quer, por causa que ele sabe que isso me faz feliz. Nossa. Tipo assim, não tem nenhum outro, esse podcast não vai mudar nada na vida dele, a não ser o fato de que é o meu podcast com a Isabel, mas, tipo, que é uma Sim. coisa que me faz feliz, né? E uma das coisas que a gente conversava no nosso relacionamento era que eu sentia que eu não tinha muitos hobbies depois que a gente começou a namorar, que o meu hobby virou o namoro. Uhum. Então agora a gente tá numa fase de que o Antônio tem me ajudado a Descobrir os seus descobrir esses hobbies. hobbies. Ah, Tipo, antes de eu namorar, eu tinha uma vida completa. Não é como se a minha vida faltava uma coisa. Não. A minha vida era completa. Ele veio para adicionar na minha vida. Então, assim, né? A minha perspectiva é essa, que o mínimo não é o suficiente, porque qualquer um pode fazer o mínimo. gente, Você quer meta alguém. de relacionamento, Ah, né? não acho que é, tipo, meta, porque a gente, tipo, tem nossos. Não, mas todo mundo, mas é tão bonito. Eu falo para vocês e falo aqui no podcast também. Eu admiro muito isso, igual você falou. Ele tá aqui nos apoiando você, né? Eu tô surfando na onda, mas você também o apoia em tudo que ele faz. Então, assim, o que é relacionamento a não ser sobre isso, né? Apoiar um outro, fazer coisas que deixam o outro feliz. Ele poderia estar jogando bola, The Sims, fazendo qualquer coisa. Meu menino tem um computador PC gamer que quando eu tô na casa dele eu uso pra jogar The Sims de todos os jogos do mundo. Então, assim, são pequenas coisas que. Ele escolheu estar aqui. E isso me faz pensar assim. E eu acho que é uma coisa das pessoas da minha idade, porque eu tenho algumas amigas também que compartilham do mesmo sentimento. Se eu não for ter isso, pra que Pra que eu quê? vou. Eu tenho uma amiga que ela fala assim: pra que eu vou estar num relacionamento que a minha vida tá pior do que quando eu tava solteira? Então, assim, qual que é o sentido, né? Não é questão da pessoa me dar a vida que eu quero. Eu posso me dar a vida que eu quero. Então, pra que eu vou estar com alguém que me dá o mínimo, que sair comigo é custoso? Nossa, você quer fazer isso de novo? Você quer ir numa festa brasileira, mas eu não entendo nada, entendeu? Sim. Meu, igual. Eu acho que eu falei. Eu não sei se eu falei isso no podcast que eu falei, tipo, da história minha e do Antônio, mas que eu vi no TikTok um vídeo assim, que você esteja com uma pessoa que você nunca precise traduzir a sua alma. E assim, a minha primeira língua é português, a primeira língua dele é espanhol. A gente se conheceu num ambiente falando inglês. Eu nunca senti que eu precisei traduzir nada. É como se ele, tipo assim, soubesse tudo já, né? Uhum. E é interessante porque, sei lá, a gente ainda nós somos jovens, é um relacionamento que, obviamente, não tem como você comparar a gente que tá junto há 4 anos com uma pessoa que é casada, que tá junto há, tipo, 30 anos, enfim, Uhum. né? É diferente, mas é um sentimento de que eu já conheço ele o suficiente pra gente, tipo, saber como lidar com as coisas, né? Que é um momento que agora que meio que o relacionamento estabiliza, eu acho que
é nesse momento que muitos casais terminam. Uhum. Porque o relacionamento estabiliza, tá tudo calmo e as pessoas não sabem lidar com o fato de que não tem nada errado. E fica procurando uma coisa, um Motivo. motivo pra, tipo assim, meu, é isso, tipo, que bom que seu relacionamento é calmo. Não é? Você zerou O o ranking do relacionamento. relacionamento. Sim. Você passou pelo chefão, igual eu via muitas meninas falando, meu relacionamento não sobreviveu à crise dos 3 anos, não sei o que lá, a crise dos Hum. 3 anos. Quando passa os primeiros 2 anos, que acaba a fase da lua de mel. E eu tô tipo assim, que crise dos 3 anos é essa? Não conheço nem crise. Não é como se fosse perfeito, não é perfeito. A gente tem que conversar muito, tipo, Se entender. no início eu era muito briguenta, qualquer coisa pra mim já era motivo de brigar, de ficar sem falar, de não sei o quê, mas aí você vai ficar sem falar quando você precisa falar pra resolver? Enfim. Quando você precisa comunicar, né? Sim. É. Faz muito sentido. Gente, estabilizou o relacionamento, sossego facho. Para de achar motivo onde não tem. Tá tudo bem. Vai casar, vai fazer qualquer coisa. Tipo assim, a não ser que de fato tenha alguma coisa muito assim, que esteja dando alguma coisa errada, sei lá. Ok, seu relacionamento tá calmo, mas o seu parceiro não liga pra você, não te manda uma mensagem, não quer saber onde você tá, não sabe de nada da sua vida, talvez tá calmo demais, né? Talvez ficou tão calmo que é melhor cada um E pra sua viver calmaria separada. individual. Mas olha, o episódio 2 do nosso podcast conta a história de como a Maria conheceu o Antônio. Foi um episódio bem legal de especial de Dia dos Namorados. Então volta aí no episódio 2, quem ainda não assistiu, pra conhecer essa história, que é uma história linda de amor, tá bom? E você se inspira aí pra você não aceitar o mínimo, alecrim dourado. Tá, agora mudando um pouquinho de assunto, saindo da parte de relacionamentos e indo pra talvez outros tipos de relacionamento, né? Vida social, amigas, festas. Eu, sei lá, gente, aqui no Canadá, a maioridade é 19 anos. No ensino médio, eu não era cool o suficiente para as pessoas me chamar para as festas clandestinas. Então eu fui começar eu já comecei a sair namorando quando, quando eu podia beber e ir em festa. Já ia com meu namorado, que tá tudo bem também. Aqui, festa brasileira, eu vou com meu pai e minha mãe. É verdade. E a gente vai junto, vai a família da Maria, a gente atrás. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que, pra mim, depende das companhias, sabe? Não me interessa qual é o rolê, me interessa quem vai estar. Se é de pessoas que eu gosto, se é gente que eu me dou bem, gente que eu sei que, assim, que a gente pode estar no buraco, na merda, na lama, tipo assim, que eu sei que no final vai ser legal. Que eu tava na lama, mas eu tava com a Isabel. Eu tava na lama, mas eu tava, tipo, Feliz. feliz, sabe? Então eu acho que pra mim, e aqui a gente tem, aqui no Canadá, quem vem do Brasil e de outros países latinos, sabe? Que a vida social não é a mesma, não é, tipo, igual. Então você tem que se adequar com o que você tem. Então eu sou muito de, tipo assim, pra mim, eu sou pau pra toda obra, tipo, qualquer rolê eu tô indo. Se não for um negócio muito doido, coisas ilegais, eu não faço, não. Mas assim, né, se for dentro dos limites O do aceitável, a gente tá indo. aceitável, né? Que não me comprometa, não me comprometa minhas morais, meus valores. Então eu tô indo. Mas assim, depende muito das pessoas. Depende da companhia. Sim, porque se for com a. Ai, não sei. Pode ser o rolê mais legal, mas se for com a companhia esquisita, não vai estar rolê nem de graça, né? Nem Sim, pagando pra mim, sabe? sim. Eu também sou assim, eu sou pau pra toda obra, eu gosto de fazer uns trem diferentes. Vamos pra igreja? Vamos. Vamos pro centro? Vamos. Vamos ali plantar uma abóbora? Vamos. Vamos colher, sei lá, fazer tudo? Vamos. E coisa diferente, gosto de fazer também, depende da companhia. Mas já fui também muito rolê duvidoso com companhia ainda mais duvidosa. Então, e faz parte. E isso da gente aceita o que tem, que a Maria comentou, né? Porque as festas daqui, os rolês daqui são bem diferentes do Brasil. Tudo acaba cedo, tudo começa cedo. Mas eu acho que eu aprendi um pouco a viver. E pra mim tá tudo bem. Ontem, por exemplo, eu conheci um senhor de 83 anos na piscina aqui do, do meu bairro. Meu bairro tem um parque. E aí, falando um pouquinho sobre o último episódio que a gente falou da magia das pequenas coisas, né? Que eu comecei na piscina. Uma vez por semana eu vou ali na piscina aprender a nadar, porque eu não sei nadar.
mas tô fazendo aula de Natação. natação. Eu sou minha própria professora. Então, assim, não Eu acho que... não sabia disso. Comigo, amor, eu vou pagar ninguém, não. Eu vou me ensinar a nadar. Verdade. Eu vi ela postando nos stories. Nossa, minha primeira aula de natação. E eu, uai, a Isabel tá fazendo aula de natação. Eu mesma. Aí, gente, é humilhante, porque o salva-vidas, que deve ter o quê? Uns 14 anos, me vê lá e eu batendo, me remoendo, mas eu não afogo, eu vou aprender a nadar. Eu posso te ensinar a Aí, nadar, então nós amiga. vamos na piscina. Tá, Combinado. tá. Aí eu fui na piscina e fiz amizade com um senhor lá de 83 anos. Ele falou assim: tem uma banda de jazz. Você quer ir no show da banda? Eu falei assim: quero. E fui ontem no show da banda de jazz. Gente, eu cheguei lá, esse homem aparentemente, ele é muito conversado e tudo mais, ele faz amizade com todo mundo. Tinha uma mesa só dos amigos que ele convidou pro evento, porque eu fiquei com medo de ser um trote, né? Trote não, como é que fala em português, scam? É trote De ser mesmo. um trote, vai ser esse homem, esse velho quer me raptar, sei lá, quer me vender, sei lá. Mas cheguei lá, levei uma amiga comigo, né, que eu sou boba nem nada, não vou pra esses rolês sozinho. Cheguei lá à mesa com todos os amigos dele, não era trote, tipo, o povo falando, não, ele é assim mesmo, ele conversa com todo mundo na piscina, conheci ele na piscina, o outro conheceu na piscina também. Eu falei assim, é isso, o clube da piscina, essa mesa aqui é o clube da piscina. Ótimo. E fui no rolê de jazz e assim, eu acho que para alguns brasileiros poderia ser assim, nossa, que suicídio social. Foi ótimo. Cheguei lá às 7h30, o rolê acabou 9h30. Bom Vim demais. embora pra minha casa, longe dos perigos noturnos. Mas é isso, pau pra toda obra. Sim, Qualquer prazer me diverte, né? é nossa. É nós, amiga. Eu já falei muito aqui que acho que já deve ser a quinta vez. Eu sou repetitiva, tá, gente? Eu repito muito o que eu já falei. Deve ser a quinta vez que eu vou falar que minha primeira viagem internacional foi quando eu saí do Brasil pra vir pro Canadá. E aí depois eu só viajei com o Antônio pro México e voltei pro Brasil também. Então, nesse aspecto assim de viagens e aventuras, ainda tem muito que eu quero desbravar, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer as coisas clichês, né? Uhum. Entre aspas, que os outros falam. Quero fazer a viagem na Europa. Eu gosto do que todo mundo gosta. Eu gosto das coisas que eu, tipo, talvez nem todo mundo gosta, mas eu gosto também. Eu não me importo de ser, tipo assim, nossa, ser igual as outras meninas gostam. Eu gosto mesmo. Gosto mesmo e Enfim, admito. enfim, quero fazer, tipo, viagem pra Europa, conhecer os lugares lá, tipo, França, Itália, Portugal não. Mas assim, Inglaterra. E também quero viajar mais na América Latina, agora que eu sou hispanohablante. Ainda como habla. Então, enfim, acho que quando o assunto é viagens e aventuras, eu quero viajar para tudo quanto é canto. Talvez não os Estados Unidos pelos próximos 4 anos, mas depende. Depende, né? Pagando bem que mal tem. Se vier a oportunidade, a gente reconsidera, né? Mas acho que, tipo assim, a Isabel, tipo, fez a viagem pra Nova York sozinha. Eu admiro muito isso. Eu não sei se eu conseguiria fazer uma viagem sozinha. Eu falei com ela, você muito corajosa de, tipo, ver uma coisa que você quer fazer e ir e fazer. Porque eu só viajei sozinha uma vez, que foi pra ir pro Brasil. E chegando lá, minha família tava lá. Então, assim, né? Nem foi tão sozinha. Mas eu acho que eu tenho muita necessidade de. Eu sou ansiosa, tenho necessidade de ter um conforto, tipo, alguém ali comigo. Então, não sei se eu ainda tô preparada pra esse nível de aventura. Mas olha, eu fui muito porque eu queria ir, mas também porque não tinha ninguém pra ir comigo. Então, assim, foi bem legal fazer a viagem sozinha, mas não acharia ruim se alguém tivesse Tivesse ido ido. comigo, né? Falando sobre viagem, eu tô muito numa vibe esquisita, gente. Se alguma coisa acontecendo comigo, eu tô com umas vontade de fazer umas viagens pra uns retiros. Uns retiros espiritual, sabe? Sabe, eu vi no TikTok outro de um vídeo da menina, acho que era na Tailândia. Não sei se é um rolê confiável, não sei a procedência do rolê. Ela tava no chão agachando, ela gritava. Então, tipo assim, parece que é um ritual de cura que você grita pra se curar por E dentro. você deu vontade de ir. Aí deu vontade de ir. Agora tô procurando alguém pra ir comigo pra Tailândia pra fazer esse ritual de cura. Não vou pelas belezas naturais. Nossa, você nem me pergunta se eu quero ir, não. Vou nada. Minha filha, ritual de curtimoterapia. Também. É Você isso que eu tô te você vai falando. me desculpar. Gente, que ideia! Ouvimos e não julgamos, mas Tudo tem limite.
Nossa, eu ia adorar. Imagina Que você doida! gritando, você se curando de todos os seus traumas. Sei lá, deve ser muito legal. Gente, se você tá ouvindo pelo Spotify e você não conseguiu ver minha cara, foi a mesma que você fez aí de casa. Pelo amor de Deus, gente, alguém comenta aí que não foi só eu que tenho vontade, tenho muita vontade de fazer. E também esse tipo de retiro que você vai e fica, tipo, 7 dias desconectado, sem telefone, só se curando e gritando. Ah, não, não. Eu acho que eu tenho coragem de fazer o desconectado, mas o gritando eu achei meio é, Muito muito macho. extremo pra mim. Mas eu também tenho vontade, tipo assim, certas viagens eu tenho vontade de fazer com pessoas específicas. Na verdade, é quase todos com a minha mãe. Eu lembro que vocês comentaram que queria ir pra Nova Sim, York junto. todas as viagens é com uma pessoa específica, que é a minha mãe. Minha mãe, o sonho dela é ir pra Nova York. É tipo assim, a top 1 viagens que ela quer fazer é ir pra Nova York. Comigo. Uau! Não é com o marido dela, meu pai, no caso. Não é com o meu irmão, comigo. Arrasou. E eu quero ir com ela também, né? Vocês Obviamente. vão. Vai ser Enfim, legal. vamos ver. Mas. E eu acho que, tipo, pra ir pra Europa eu também quero ir com a minha mãe. A gente compartilha do mesmo. No mesmo DNA, literalmente, em todos os aspectos. Uhum. Tipo assim, se eu tô pensando, minha mãe tá falando. É muito É verdade. um A gente tem que Bluetooth. trazer sua mãe pra Sim, um podcast. Trazer ela como sério. convidada. Vai ser. Vocês vão No ver. caso, a gente é as convidadas. E ela. Vocês acham que eu falo muito? Tô Coitada, brincando, Maria, mãe. que Se tiver, maldade. ela escutou brincando, tá, mãe? Mas, tá aí o convite. Mas, enfim, acho que viagens e isso entra um pouco em, tipo, o futuro, né? Como você vê essas viagens do futuro, ou como você vê seu futuro. Com 29 anos, quais são suas expectativas? Então, essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que com 29 anos eu me tornei menos planejadora do que quando eu tinha 22. Nossa, olha, eu com 22, eu falei, eu não sei se eu falei, acho que eu falei com o Tony e com a minha mãe, que eu já escrevi toda a minha vida, eu literalmente peguei um caderno e escrevi assim, 2026, termina a faculdade, 2027, casamento, primeiro filho, segundo filho, 2030, terminar a outra faculdade que eu vou fazer depois que eu acabar essa faculdade. Então, assim, eu sou muito assim. Só que eu planejo a longo prazo. Uhum. O agora tá todo desplanejado. O agora, tipo assim, Deus vai prover. Deus é... Mas a longo prazo, só que eu fico pensando, gente, tipo, eu tô no meu terceiro ano de faculdade. 3 anos atrás, eu sonhei com isso que eu tô vivendo hoje. Fazendo a faculdade, que eu entrei na faculdade que eu queria. Tipo assim, eu tinha, sei lá, então eu acho que o meu planejamento ele é uma mistura de planejamento, manifestação e oração para fazer dar Massa, certo. massa. Mas assim, né? Isso é muito legal. Eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu era muito mais do Uhum. que sou agora. E eu percebi, isso é a minha experiência, que o fato de planejar demais elevava a minha ansiedade. Por quê? Eu planejava, aí frustrava porque o planejamento não dá. E eu estou fazendo assim, estou dando exemplo de planejamento mínimo, do tipo, fazer uma coisa no final de semana. Ah, não deu certo, eu me frustrava, ficava ainda mais ansiosa. Então, Uhum. um mecanismo que eu entendi que para mim funcionava era, vamos planejar, mas planejar o mínimo, porque também sem planejamento não, na Não minha dá. opinião, não dá, porque você vive a vida, o tempo passa, você nem se toca do que você fez, do que você deixou de fazer. Então, o meu planejamento é ao contrário, eu planejo o agora, ou seja, até semana que vem, até sábado que vem eu sei o que eu vou fazer. Mas se me perguntar para junho, não sei, talvez eu faça uma viagem, eu tô viagem sozinha. Talvez eu, sabe? Então, assim, eu planejo muito o agora, mas eu tô tentando, principalmente depois do ano que eu tive ano passado, de viver um dia de cada vez. Eu também preciso viver um dia de cada vez, porque aí eu foco muito no futuro e eu esqueço do que tá acontecendo no presente, sabe? Então eu também, tipo, tenho tentado viver um dia de cada vez, mas eu sou tão ansiosa que pra mim o planejar o futuro acalma minha ansiedade. É o contrário, né? Eu não sei se isso faz sentido. Não sei se, tipo, isso faz sentido. Talvez outras pessoas são assim também. Mas, assim, eu fico pensando e matutando que as coisas que
eu enxergo como fora do meu controle, se eu coloco elas dentro de um planejamento, na minha cabeça, tá no meu Tá no seu controle. controle. Que Sei legal. lá, eu sou doida também, eu acho, às vezes, tipo, é um parafuso meio que, Não, não isso é sei. filosofia, eu super acredito na sua Ok. filosofia. A minha filosofia é reversa, mas eu super acredito. Amiga, se você acredita, é isso que importa, tá É, bom? não sei, às vezes eu acho que mas às vezes eu tento fazer as coisas do meu jeito, aí, tipo, acontece uma coisa e é tipo Deus falando assim: não vai ser assim do seu jeito, É do meu jeito. tente de novo, sou eu que, tipo, tô no comando. E eu sei que é. Então, assim, eu planejo muito, mas ao mesmo tempo eu sou aberta para o que vier, Pro tipo, que todas as vier. possibilidades. Uma vez que você sai do seu país, deixa sua família, Nossa, tudo que você conhece, minha filha, tem nada que te abala, não. É não, difícil uma coisa abalar. É muito difícil. Mas sabe sim, que eu falei do negócio da cura? Acho que eu tô muito nessa vibe, assim, do universo também. Tipo, deixa o universo trazer. Sabe, vai vivendo, porque planejar acho que me feriu tanto, porque o planejamento do outro ou da outra pessoa não dava match com o meu, e eu achava que o meu planejamento era errado. uhum. Então acho que deu um passinho pra trás, eu, tipo assim, deixa viver, deixa o universo tomar conta. Mas, de novo, com as Sim, experiências, né? mas eu acho também que uma coisa de mim que, nessa questão de planejamento, é que às vezes eu tô com aquilo tão planejado na minha cabeça que eu acabo apressando as coisas Uhum, e aí as coisas não acontecem, tipo, do jeito que tinha que ser, sabe? sim. Por exemplo, um exemplo que eu falo, gente, vocês devem achar que eu só não sei falar do meu relacionamento com o Antônio, mas, mas é isso mesmo, eu só sei falar. Aceite. Aceitem, mas assim, uma coisa que eu sempre falo é que no meu relacionamento com o Antônio, eu acho que eu apressei muito o começo pra gente já ser, tipo assim, automaticamente, tipo, íntimos de saber tudo um do outro, de, nossa, você é a pessoa mais importante da minha vida, e não vivi, tipo, as fases que tinha que viver. Gente, acabei de namorar, não é a pessoa mais importante da minha vida. Te conheci tem 6 meses, né? Aham. Então as coisas levam tempo, né? Então eu planejo, mas eu também aceito que às vezes as coisas levam tempo. E uma coisa que, assim, eu recentemente comecei a fazer a minha paz é que, com esse fato, é que tudo bem você planejar e mudar seu planejamento. Seu plano não precisa ficar o mesmo, porque as circunstâncias da sua vida Muda. mudam. Nossa, super. Faz todo sentido. O plano era A, eu sou plano A. Beleza, você vai batalhar pelo plano A, mas se tiver que no finalzinho do A ali você começar pro plano B, tá tudo bem, né? As pessoas Exatamente. mudam, as circunstâncias mudam, as coisas que não estão no seu controle mudam, regra de imigração muda, então a gente nunca se Ô, sabe, né? amiga. Enfim, anyways, próximo assunto. Próximo assunto. Não vamos Fecha abrir esse. essa É, não ferida. vamos abrir essa Vai ferida. começar a gritaria. Vai começar o processo de cura. Gente, bora pra Tailândia fazer esse processo de cura. Enfim. Nosso último assunto, com as perspectivas de 22 e 29, são amizades e relacionamentos com a família e amigos. Você quer ou quer que eu. Eu posso Tá. começar. Eu sou bem desapegada. Eu já falei um pouquinho sobre isso no outro episódio. Então, assim, eu amo a minha família. Falando de família primeiro, eu amo a minha família no Brasil. Mas eu entendo que eles têm a vida deles e que nem sempre eles estão aí para os outros, no sentido de eles estão ocupados com a vida deles. Não tem. Gente, eu tô do outro lado do E mundo. você tá ocupada com a sua. E eu tô bem ocupada, graças a Deus. Então, assim, eu amo eles, é aniversário, né? Ligo. Tem alguns familiares que eu converso mais. Eu tenho 2 tios que eu sou bem apegada, né? Que fazem que faz papel de pai na minha vida. Então, a gente conversa sempre, toda semana. Minha mãe eu converso todo dia. Mas eu super entendo e sou desapegada. Se não ligar pra mim também, eu não ligo de volta. Rancorosa também. Sinto falta, mas tá tudo sob controle, não morro. Nossa, eu não aguento mais ficar um dia nesse Canadá, eu tenho que ir pro Brasil ver minha família. Não, tá tudo sob controle. Sinto muita falta dos meus amigos no Brasil, principalmente minha turma da faculdade. Perdi muito contato, questão de fuso, né? Eles estão também vivendo a vida deles. De vez em quando eu apareço lá no grupo e dou um oi. Mas a nossa amizade, né? A minha amizade com os amigos do Brasil tem sido uma amizade de baixa manutenção, mas eu acho que é natural também quando eles estão no Brasil e eu tô aqui.
Não sei se com seus amigos você tinha Uhum. muita amizade quando que estão no Brasil. Ai, pra mim, sei lá, eu sinto falta da minha família mais, né. Por mais que eu vim pra cá com os meus pais e meu irmão, e esse convívio eu tenho diariamente. Então eu não converso tanto, assim, com a minha família, porque as pessoas mais importantes pra mim estão aqui, eu vejo eles todos os dias. Mas eu converso muito com a minha avó materna, principalmente depois que o meu avô faleceu. Então, assim, eu sou muito apegada aos meus avós, né, porque eu cresci cercada dos meus avós. Então, pra mim, o falecimento do meu avô foi muito difícil, foi, tipo, a coisa que me impulsionou a começar a fazer terapia foi o falecimento do meu avô, tipo, foi a gota d'água no. Uhum. E aí eu ainda, mantenho muito contato com a minha avó. Acho que de todas as pessoas da família, ela é a que eu mais converso, né. Aí tem, tipo, grupos de família que eu participo e tal, mas eu não, tipo, não converso muito com ninguém que não seja, Uhum. tipo, Sim. minha avó, ou se eu preciso conversar algum assunto específico com alguém, eu converso. Mas amigos, eu perdi muitas amizades no Brasil. Eu acho que, tipo assim, eu converso com pouquíssimas pessoas que moram lá, e a pessoa que eu mais converso é minha melhor amiga de infância, a Mariane, que a gente estudou juntas a vida inteira. E ela é, tipo, a única pessoa que eu converso do Brasil. Tipo, eu ainda converso com alguns primos, meus primos, que eu considero amigos também, Uhum. porque a gente é tão próximo de idade que, tipo, acabo considerando meus primos amigos. Mas, tipo, pessoas que eu estudei, eu tenho nas minhas redes sociais, mas tipo, responde um stories, conversa, mas não, nada profundo. Mas as minhas amizades, mesmo agora, estão aqui. E é por isso que, tipo, eu sou uma pessoa que, sei lá, eu não fico mandando mensagem o tempo inteiro, eu não fico, tipo, ligando e tal, mas nos últimos tempos, eu tenho meio que tentado mudar isso pra que, tipo, eu não acredito mais nesse negócio em amizade de baixa manutenção. Principalmente se são pessoas que, tipo, igual, se você mora no Brasil tipo, e eu no Canadá, obviamente, a amizade é diferente. Uhum. Mas se são pessoas que moram na mesma cidade, quando uma amizade é um relacionamento, se você não investe nesse relacionamento, ele acaba. Então, tipo, eu pensava muito assim, eu não vejo essa amiga tem um ano, a gente não conversa tem um ano, mas nós ainda somos amigas da mesma intensidade. Não somos. Então, aí eu perdi minhas amizades no Brasil muito por causa disso. Fica sem conversar, acaba que volta e você vê que você não tem mais nada em comum com essa pessoa. Uhum. Então, vocês não são mais amigos, né? Então, agora eu quero mudar o jeito que eu vejo as minhas amizades de fato, colocar tipo, esforço para manter as amizades. Porque se você fica sem conversar com uma pessoa, quer dizer que para você não fez diferença conversar ou não com ela. Isso é a minha percepção Sim. de, tipo assim, isso é a minha percepção de, tipo, eu vim pra cá no meio da minha adolescência, eu conheci pessoas que eram amigas, entre aspas, e essas amizades acabaram, e aí desde que eu mudei pra cá, tipo, os meus ciclos de amizade foram sempre mudando e mudando, né? E chegou num ponto que, tipo assim, tá, as pessoas que me querem na vida delas vão, tipo, mostrar. Se eu sou sempre a pessoa que tá mandando mensagem, tá puxando assunto, que tá chamando pra fazer isso, pra fazer aquilo, talvez essa pessoa não queira fazer as coisas comigo, né? Uhum. Então, a mim, não, eu tô lidando com a amizade uma forma bem assim, direta agora. Tá, você me quer na sua vida, você me mostra. Você me quer na sua vida, se você não me quer, Prova. tudo bem. Tipo, Sim. Eu acho que depende muito, no meu caso, né? Falando da minha experiência agora com os 29, e talvez um pouquinho diferente da experiência da Maria, depende muito da pessoa. Eu tenho amizade de baixa manutenção, que são amizades, e agora, como você falou, eu percebo que eu tenho amizade de baixa manutenção que não são mais amizades. São sim. colegas. E assim, e uma coisa que, tipo, abriu muito meus olhos com isso é porque às vezes você acha que você tem uma amizade de baixa manutenção com uma pessoa, mas aí você vê que a única pessoa que essa pessoa tem uma amizade de baixa manutenção é você. Com as outras Sim. amigas, ela, tipo, tá sempre conversando, sabe do que tá acontecendo na vida, tá sempre fazendo coisa, não sei o quê. E pra você é tipo,
quando sobra tempo, quando é conveniente. Então, que tipo, sabe? Que tipo de De amizade? amizade. Enfim, vibes, hein? Que vamos terminar esse... Nossa, eu tô terminando em... Fica a reflexão aí. Faça a seguinte pergunta. A sua amizade de baixa manutenção é só com você? Ou é com todos? Que eu vou ficar pensando Sim, nisso ou sua depois amiga desse de baixa episódio. manutenção ainda é amizade? Ainda é amizade? Se Ou é você- só... Ou virou colega, né? ou um conhecido, né? Tudo bem também. Tá tudo bem, né? Você é o que te faz feliz. Tá tudo ótimo. A gente julga, mas assim... Tudo Não bem. sei. A gente tá... Ô, gente, deixa eu falar uma coisinha rapidinha aqui pra vocês. Outro dia eu tava na balada, aqui em Vancouver, aí um cara me parou e tá assim, eu escuto seu podcast. Aham, minha filha. Famosa. Ele me parou e tá assim, eu escuto o podcast de vocês. Quando vocês vão escrever, né, o roteiro dos episódios, vocês tiram algum livro, tipo assim, de inspiração? Tem alguma frase, algum autor? Respondendo a sua pergunta, não. É tudo coisa da nossa cabeça. Tudo que a gente fala aqui, processo de cura na Tailândia, teoria de filosofia, a minha psicóloga, não, é coisa da nossa cabeça. A frase da Bíblia, não, é a gente que inventou para justificar o que a gente faz. Então, assim, a gente aprecia Eu muito. tô morrendo com isso, eu não sabia que isso. Foi, ele perguntou, eu acho que ele queria ouvir uma resposta do tipo assim, sim, tem uma base teórica. Isso aqui, ó, quem tá vendo no YouTube, é tudo coisa da nossa cabeça que a gente escreveu. A gente literalmente coloca assim no chat GPT, no chat GPT. Tópicos para podcast, duas amigas Que vieram do Brasil. que vieram. E daí o chat GBT, ele dá, né, os tópicos e a gente coloca o nosso perfil. Tudo que a gente fala aqui não é inventado pela gente, né? Não, com base nas nossas vivências. 100% nossa criatividade. 100% da nossa criatividade e com base no que a gente viveu. Sim. Então, assim, não tem filosofia por trás, não tem base teórica nem filosófica. É tudo coisa da nossa cabeça. Se você acha que faz sentido pra você, siga. Se não, só ignora. Mas a gente agradece todo mundo que assiste, todo mundo que compartilha. Tem sido uma jornada bem legal. Sim. Fazer esses episódios e dividir esse episódio com uma mulher de 22 anos, como a Maria, que é extremamente madura, extremamente honesta, sincera. Eu aprendo muito com a Maria. Ela vai falando, eu fico olhando assim. Aí sabe quando você tá pensando assim, meu Deus, isso faz muito sentido. Essa menina é 7 anos mais nova que eu e às vezes tão mais madura que eu sou. Gente, então eu sei aprendo lá. todos os dias. Mas, Isabel, você pra mim é tipo alguma coisa refrescante. Eu ia falar breath of fresh air. Porque você, às vezes eu sou tão tipo, não, eu penso assim, a minha maneira de pensar é assim, não tem outra perspectiva. Aí vem ela e bota um negócio que assim, que nem faz sentido, mas que no final das contas faz, sabe? Que tipo, é bom você ter uma perspectiva diferente. Por isso que dá certo. Por isso que. Resumindo, ela vai pra Tailândia comigo fazer um processo de cura, que ela acabou de admitir que eu tava certa. Então, Boa, gente... Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem com Deus, curta a gente no Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. YouTube. E é isso. Um beijo grande, até o próximo episódio. Tchau, tchau.